noite, começando mais uma live semanal aqui no Viva no Comando, tá? E na live de hoje a gente vai falar sobre o que são juros compostos, como tá o tema aí que eu coloquei para você, o título, tá? Mas para dar um recadinho, como eu sempre falo, essa live semanal ela acontece todas as quintas-feiras às 19 horas, sempre trazendo um tema aí relevante da semana, um tema importante, um fato que a gente tenha discutido ou uma coisa aí que traga bastante relevância a nós que somos investidores aqui no Viva no Comando, tá? Então vamos de forma objetiva para a gente falar sobre o que são juros compostos e por que essa ferramenta ela foi considerada por Einstein, né, o nosso famoso físico, como a oitava maravilha do mundo. Eu vou explicar para vocês. Então, como eu sempre começo, né, fiz algumas anotações aqui para a gente fazer uma coisa bem objetiva. A primeira coisa, o que são juros compostos? Vamos lá. O juro composto é um juro aplicado sobre outro juro. Mas basicamente seria como se fosse um juro aplicado ao valor existente. Vou fazer um paralelo com o juro simples para ficar mais fácil de vocês entenderem. Juro simples é aquele juro que ele atua sobre o capital inicial. Vamos supor, você tem ali R$1.000 que você vai investir. Independente de quanto tempo aquele R$1.000 vai ficar ali, aqueles R$1.000, perdão, vão ficar ali investidos, seja um ano, seja 10, seja 15 anos, o juro simples ele sempre atua sobre o capital inicial. Então você vai durante 5, 10 ou 15 anos vai sempre ganhar o mesmo valor. Suponhamos que seja um juro simples de 1% ao mês. Se você tem R$1.000, serão R$10. Então você vai ganhar R$10 todos os meses, seja em 5 anos, seja em 10 anos, seja em 15 anos, seja infinitamente. Tá? Isso é juro simples. Agora o juro composto ele atua sobre o capital existente. Por que ele é chamado de composto? Porque ele aglomera, ou seja, ele pega, ele aglutina aquilo que já foi colocado como juro. Então, por exemplo, os mesmos R$1.000 ali em 1%, no próximo mês, se fosse em juros simples, você ganharia R$10 de novo. Por quê? Porque ele atua sempre sobre o capital inicial lá no início. Mas o juro composto não. Ele vai atuar agora sobre 1.000 mais os 10 que você ganhou. Então, seria 1.010. Então, ele vai valer, você vai ganhar R$11 no segundo mês. No terceiro mês, já será 1% sobre esses 1.011, tá? E assim, a gente vai fazendo essa conta. Então, o juro composto, ele atua, é um juro que ele atua sobre o capital existente no momento e ele aglomera, ele aglutina todo o juro que já foi abarcado durante o período. Então, por isso que a gente fala juro composto. Ele atua sempre com base no capital existente. O juro simples ele atua no capital inicial. Então, basicamente, essa é a diferença aí entre os dois, tá? Só para ficar um pouco mais fácil de entender. E como é que ele funciona ou como é que ele atua? Vamos lá. Os juros compostos, como eu disse, ele atua em cima de um capital, perdão, que já está existente, certo? Agora, se esse capital já está existente, quanto mais tempo você ficar com esse capital, ou seja, quanto mais esse capital for crescendo, maior será o juro composto, porque ele é cumulativo, como eu estou falando, você está aprendendo, esse juro ele aglutina todos os juros que já estão agindo, tá? Ele não é separado como juro simples, então ele atua sempre em cima do capital existente, e quanto mais tempo, mais você consegue aí, mais juros compostos, tá? Quais que são os benefícios dos juros compostos? E depois eu vou passar para o principal, que é como utilizar os juros compostos, né? Como fazer eles atuarem no seu patrimônio, porque muita gente sabe o que é, sabe que é muito bom, mas não sabe como utilizar, não sabe como fazer para eles agirem no seu patrimônio. Então vamos lá. Um dos principais objetivos, que seria na verdade o primeiro deles, é a explosão de patrimônio. Por quê? Durante essa semana, se não me engano ontem ou anteontem, eu abri uma caixinha de perguntas para vocês mandarem sugestões de simulações de valores, para dar exemplos de juros compostos. E uma delas foi uma simulação de um espectador aqui no Viva no Comando de R$500 investidos por mês durante 15 anos. Isso dava um total de, se eu não me engano, 460 mil durante esses 15 anos, tá? Mas se você somar, multiplicar, na verdade, os R$500, assim como eu falei nos stories hoje, esses R$500 vezes 180 meses, que equivalem a 15 anos, você vai ter uma soma de R$90 mil. Só que o patrimônio que você atinge é 460 mil.
Então, a diferença entre 460 e esses 90 mil, que foi o que de fato saiu do seu bolso, seriam 350 mil reais, foram totalmente dos juros compostos. Então, eles explodem o seu patrimônio. Se você fosse juntar apenas 500 reais aí, todos os meses durante 15 anos, você acumularia 90 mil reais. Na verdade, acumularia esse montante em valor, só que como você não está investindo, não está cobrindo inflação. Então, esses 90 mil significaria aí, vamos colocar, para ser bem otimista, metade, 45 mil. Agora, se você investe em ativos que proporcionam juros compostos, você vai ter 90 mil que você estava acumulando, mais 350 mil reais somente de juros compostos. Eu fiz a conta aqui em percentual, equivale aí a 80% do patrimônio somente em juros compostos. Para você ver a capacidade que eles têm de explodir o seu patrimônio. Antes você teria 90 mil, ele simplesmente jogou 4 vezes mais, né, ou até 5 vezes mais o que você teria se fosse investir só por conta própria ali. Não investir por conta própria, mas só guardar dinheiro ou só poupar dinheiro. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele diminui o seu percentual de aporte. Assim como você entendeu, no início, por exemplo, se você está investindo seus 500 reais aí por mês, no início, esse valor que está saindo do seu bolso, ele representa um percentual grande do patrimônio total que você tem. Por quê? Porque os juros compostos eles demoram a agir. Eles agem no longo prazo. No início, a curva ela é muito pequena, por isso que muita gente desiste, e por isso que eu falo aqui insistentemente de que você precisa ter paciência para poder passar pelo período de maturação dos juros compostos, porque quando ele começa a explodir, nada segura mais. E aí que entra essa parte de diminuição de aporte. Nesse exemplo que eu citei, o aporte, ou seja, o que saiu do seu bolso de fato, de um montante aí em 15 anos, foi apenas 20%. E se você investe aí em ativos geradores de renda, como a gente faz aqui no Viva no Comando, você, por exemplo, está investindo ali os 500 reais todo mês. Tá? E com o passar do tempo, o juro composto está explodindo o seu patrimônio, você vai receber uma renda que seja equivalente a esses 500 reais. Mas como você está reaplicando, como você aprende aqui no Viva no Comando, está reaplicando essa renda que você está recebendo, não estamos falando de rentabilidade, valorização de patrimônio, mas sim da renda que você está recebendo desses ativos geradores de renda. Não faz mais sentido você investir do seu bolso, tirar os 500 reais do seu bolso. Tá? No início, você vai estar recebendo 100 reais de renda, ali vindo dos ativos. Então, você pode juntar. Não, vou pegar os 100 reais da renda, mais 400 do seu bolso. Então, você já diminuiu 100 do seu bolso. Passa um tempo, você já vai usar só 200 do seu bolso. Vai passar um tempo que você já não usa mais nada do seu bolso. Vai passar outro tempo que vai chegar ao famoso viver de renda. Ou seja, a renda ali que está vindo dos ativos, que com os juros compostos explodiram o seu patrimônio e automaticamente estão explodindo a sua renda, né? A renda que você está recebendo desses ativos, eles já correspondem aí à equivalência, né? Seja igual ou superior ao seu custo de vida, e aí você se torna de fato independente financeiramente. Você pode começar a viver de renda. Então, essa seria, o segundo ponto, aí, o segundo benefício dos principais que os juros compostos eles proporcionam para nós investidores. Mas vamos lá, para a parte principal, né? Como é que consegue utilizar os juros compostos? Como eu disse, você entendeu, né? Eu abri uma enquete aí e muita gente não sabia o que eram os juros compostos, outras sabiam, mas não basta saber, você precisa entender como conseguir utilizar eles para você. Porque não adianta saber, isso é uma coisa muito boa, mas eu não sei como utilizar, eu não sei como fazer para utilizar. E muita gente, por engano, né, ou por não saber mesmo, acaba cometendo erros e arrebenta com uma explosão. Vamos lá. Primeiro ponto, que eu já falei aqui, juros compostos eles atuam sobre longo prazo. Só explode o seu patrimônio se for investido por um longo prazo. Tá? Por exemplo, se você está investindo, isso acontece muito com uma pessoa que gosta de ficar girando patrimônio, comprar e vender, olhar a cotação, né? E isso a gente não está falando só de ativos negociados em bolsa de valores, mas coisas fora também, né? Comprar ativos fora de bolsa de valores. Se você está investindo por um período e chega um certo momento que você faz
uma venda daquilo ali para oferir lucro e achar na sua cabeça que está saindo com vantagem e reinvestir aquilo, você acabou de quebrar no meio a curva dos juros compostos. Juros compostos atuam sobre longo prazo. Ele precisa passar pelo tempo de maturação. Quanto mais patrimônio acumulado, mais explosão de juros compostos. Se você vende o seu ativo no meio disso, ou seja, no meio da maturação, que é o que acontece com a maioria das pessoas, você vai ter que começar do zero de novo. Tá? Então muita gente não tem paciência para aguardar a maturação dos juros compostos. E isso a gente está falando, como eu sempre falo aqui, que investimento a longo prazo, para você poder ficar independente financeiramente, é no mínimo 10 anos. Tá? Para pessoas normais, né? Para pessoas comuns, como nós. Eu não estou falando aqui de exceções, mas é no mínimo 10 anos. Então você chega aí no segundo, no terceiro ano, eu não vou, acho que está pouco, juro composto eu achei que ia ser maior, mas é porque está no início. Tá? Eu fiz uma simulação também ontem, quando eu abri lá, conforme eu estou falando nos nossos stories, e tinha a simulação até de R$500, se eu não me engano, por 10 anos. E investindo R$500 em 10 anos, você atingia cerca de R$128 mil. E em 15 anos, dava o valor de R$460 mil. Aí você pensa, vamos lá, se em 10 anos eu fiz 128 mil, naturalmente, tá? Se fosse na cabeça que você talvez não conheça, com mais 10 anos eu faria mais 128, né? Então daria 240 mil no final. Agora, se seriam só mais 5 anos, ou seja, de 10 para 15 anos de investimento, seriam aí cerca de R$64 mil. Então, se você somar, daria quase 200 mil, né? Quase 200 mil reais no final de 15 anos. Mas, no entanto, no final de 15 anos você estava com 460 mil. Por que isso? Porque os juros compostos estão explodindo o seu patrimônio. Eles estão atuando sobre os juros que já foram praticados. Então, quanto mais tempo você deixa os seus ativos trabalharem, os seus ativos renderem, você reaplicando, melhor. Tá? Rafael, significa que eu só vou poder utilizar o meu dinheiro, poder utilizar o meu patrimônio quando eu estiver lá com 80 anos, porque aí eu vou deixar todo o tempo que você está falando? Não, estou falando de 10, 15, 20 anos, talvez no máximo. Tá? E mesmo assim, durante esse período, você está recebendo a renda. Como você sabe, para viver de renda, a gente utiliza a renda e a gente não vende ativo. Tá? A não ser que esteja muito ruim, é uma exceção, que raramente eu falo aqui. E a renda não altera a aplicação dos juros compostos no seu patrimônio. Juro composto atua sobre o patrimônio, crescimento de patrimônio, não sobre a renda. A renda ela vai ser cada vez maior quando cada vez maior for o seu patrimônio. Tá? Então, a partir do momento que você, por exemplo, já se tornou independente financeiramente, já tem as suas contas pagas pela renda que você está recebendo, o seu patrimônio continua a atuar. E se você vender isso, simplesmente vai quebrar toda essa cadeia. Tá? Então, o primeiro ponto para você ter e conseguir que os juros compostos atuem sobre o seu patrimônio é investir a longo prazo. Tá? E o segundo ponto, sem ficar girando o patrimônio. Não tem como fazer ou deixar os juros compostos atuarem sobre o seu patrimônio se você ficar girando. O que é girar? Comprar e vender. Por que disso? Porque eu já expliquei. Você precisa deixar os juros compostos maturarem. No início é bem difícil deles crescerem, deles mostrarem aí uma relevância muito grande. Mas como nesse exemplo que eu citei, simplesmente durante 5 anos depois, você teve aí um aumento de praticamente 1000%, tá? Do que era antes com 10 anos de investimento, nesse exemplo que eu citei de R$500 por mês. Tá bom? Então é assim que se utiliza os juros compostos. Sem ficar girando patrimônio, sem ficar comprando e vendendo e deixando ele atuar no longo prazo, tá bom? É assim que se utiliza juros compostos. E agora, já até delonguei um pouquinho aí, vou passar para as perguntas, eu abri a caixa de perguntas um pouco mais cedo, tá? E selecionei 2 aqui para poder trazer para vocês. Vamos lá, a primeira delas, quais investimentos possuem juros compostos? Bom, não existe investimento, juro composto não pertence a nenhum tipo de investimento. Acho que essa seria a melhor definição. O que você pode entender por isso?
que todos os investimentos possuem juros compostos, tá? São muito raros os investimentos que são de juros simples, mas todos os investimentos, por exemplo, que a gente trabalha aqui no Viva no Comando, eles são de juros compostos. O que vai fazer com que eles atuem ou não é o que eu já expliquei para você, tá? Porque muita gente fala que investir em tal não gera juros compostos. O problema não é o gerar juros compostos, é você que não está deixando ele agir. E você já aprendeu como é que faz isso, tá? Então, todos os investimentos praticamente possuem a ação de juros compostos, mas você precisa deixar com que eles ajam, tá? Não pode cortá-los no meio, senão não faz sentido e senão nenhum investimento vai ter juros compostos para você. Segunda pergunta agora para a gente finalizar. Quanto de patrimônio eu teria se investisse R$ 1.500 por mês em 20 anos? Essa é uma simulação que eu abri a caixinha de perguntas conforme eu abri ontem, mas me mandaram hoje novamente lá na caixinha e eu fiz novamente. Então, R$ 1.500 por mês, para trazer exemplo para vocês de novo, R$ 1.500 por mês, investidos em 20 anos, em ativos geradores de renda, já cobertos de inflação, a gente teria um patrimônio de R$ 3,5 milhões de reais. R$ 1.500 por mês em 20 anos, R$ 3,5 milhões de reais. Agora, eu vou aproveitar e fazer a conta dos juros compostos. Vamos lá. R$ 1.500 por mês, vou pegar a calculadora aqui para ficar mais fácil para vocês. R$ 1.500 multiplicado por 240 meses, que seria aí os 20 anos de investimento. Seria um montante de R$ 360 mil. Então, desses R$ 3,5 milhões, apenas R$ 360 mil saíram do seu bolso. O restante foram atuação de juros compostos. E se a gente fizer um percentual aí, vai dar 10%, tá? Se você tem um patrimônio de R$ 3,5 milhões nessa simulação, apenas 10% disso saiu do seu bolso, saiu do seu trabalho, tá? O restante foi tudo juro composto. Rafael, como é que faz isso? Simplesmente como eu expliquei, deixar os investimentos alocados por um longo prazo, investimentos de valor, de forma diversificada, para que tudo isso favoreça a atuação dos juros compostos, tá bom? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e entendido. Se ficou alguma dúvida, é só mandar aqui no direct que eu vou estar disponível para poder responder, certo? Vale lembrar também, como eu sempre falo, que essa live fica gravada aqui no nosso feed, né? E também eu disponibilizo nas nossas outras redes, que são o Facebook, o YouTube e lá no nosso site, tá bom? Então assim que acabar aqui, eu já subo lá e você também vai ter acesso, certo? Então quem chegou no meio, quem chegou depois ou quem quiser reassistir a live, ela vai estar disponível aí para vocês poderem assistir, tá bom? Então é isso, a gente se vê aí na próxima semana com uma próxima live semanal. Valeu!